mas cheguei. Tá certo? Alô, alô. Jogando duro. Adelante. Bacana. Alô, você. Ó, o chefe. Vascão tá ganhando, tô sabendo. Convida os amigos, convida os amigos. Convida os amigos. Convida os amigos. Vamos lá. Alô, Saber! Alô, Saber! Saber na área. Saber mais direito, né? Saber, tá sumido, hein, Saber? Tá sumido. Alô, Saber mais direito. Alô, Saber na área, Saber na área. Vamos lá. Alô. Bom, coraçõezinhos. Coraçõezinhos. Legal. Posso começar? Posso começar? Legal? Dá para ouvir sim. Bacana. Aulão premonição. Saber? Tem vagas ainda para o aulão premonição? Como é que tá o primeiro lote lá? Aulão premonição Pernambuco, né? Na véspera da prova, a gente vai fazer um aulão lá, né, Saber? Como é que tá lá? Saber, tem vaga ainda ou não? Retorna aí para mim. Primeiro lote. Só para os fortes. Só para os fortes. Legal, então. Posso começar? Mudança de preço para o segundo lote. Não, Saber, quebra o galho dos meus alunos. Dá mais um tempo aí, dá mais um tempo. Dá mais um tempo. Posso começar? Vou começar, hein? Vou começar. Alô, alô, Vascão. Vascão. Segura. Segura agora. Segura as mensagens. Segura as mensagens. Segura. Segura. Tem que segurar, senão começa a travar. Segura aí. Segura. Aulão premonição, né? Delegado Cleópatra, Ailton Zucchi, Lúcio Valente, Bruno, delegado Bruno, né? Vai jogar duro lá. Bacana? Segura aí então. Segura as mensagens. Perceba bem, Revolução Francesa, né? Século XVIII, Revolução Francesa, século XVIII. Perceba que os burgueses se aproximaram de quem? Da população, né? Da plebe, não é isso? Os burgueses se aproximaram, né? Para se opor à nobreza. Bacana isso, né? E lá você tinha um lema: fraternidade, igualdade e liberdade. Fraternidade, né? Igualdade e liberdade. Perceba que um dos legados da Revolução Francesa foi a declaração, né? Declaração de direitos do homem e do cidadão. E aí você começa a ter a evolução dos direitos humanos. Você começa com o direito de primeira geração. Direito de primeira geração. O que é o direito de primeira geração? Não é isso? Direito de primeira geração, né, é o considerado direito negativo. Por que negativo? Porque agora você tem uma limitação do poder estatal na liberdade, na vida, não é isso? É a limitação do excesso do poder estatal. Por isso é negativo, ou seja, o Estado deixa de atuar. Bacana? Você começa a evoluir, tem os direitos de segunda geração. Direitos de segunda geração ligados aos direitos sociais, não é isso? Ao lazer,
né? A educação, a saúde. E aí você continua evoluindo, você passa para os direitos de terceira geração, direitos difusos, direitos coletivos, direitos meta-individuais, supra-individuais, terceira geração. E você continua evoluindo e passa para o direito de quarta geração. E aí você tem divergência na doutrina. Uns entendem, como o professor Norberto Bobbio, que o direito de quarta geração seria o direito ligado à engenharia genética. No outro giro, o professor Paulo Bonavides, é isso? Entende que seria a participação do povo, né? Seria a participação democrática. Pois bem, eu tenho que jogar duro com você, que eu tenho que dizer o seguinte: no que se refere a essa nomenclatura gerações de direito, ora que a doutrina, ela critica um pouco essa nomenclatura, porque geração dá concepção de início e fim. E na verdade você tem uma evolução. Então, boa parte da doutrina que milita nos direitos humanos entende que o nome correto é dimensão de direito, não é isso? Direito de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão e não geração. Perceba bem que você tem uma evolução no que se refere aos direitos e garantias fundamentais, uma evolução na criação desses direitos e uma evolução na proteção desses direitos. Bacana? Pois bem, dentro dessa concepção, né, o Brasil aboliu a pena de morte. Veja bem que a Constituição Federal, né, andando de mãos dadas com a Convenção Americana de Direitos Humanos, não é isso? A Constituição Federal de 88 veda a pena de morte, né, tendo a excepcionalidade nos casos de guerra declarada. Então veja que o maior bem jurídico é a vida, né? Receber uma proteção constitucional, olha, não tem a pena de morte, né? O Brasil não adota, não recepciona, né, a pena de morte. E aí você tem uma relatividade, né, uma relativização no que se refere a essa questão da pena de morte, sendo possível quando da ocorrência de guerra declarada. E aí há uma compatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Pois bem, direito constitucional. O poder constituinte originário é aquele poder, né, que elabora uma Constituição. E você sabe que uma das características do poder constituinte originário é dele ser ilimitado, ou seja, ele não guarda qualquer vínculo com a Constituição anterior. Ele não guarda, porque ele rompe o ordenamento jurídico. Ele rompe o ordenamento jurídico. Ele inova, ele inaugura uma nova, né? Ele inaugura uma nova ordem jurídica. Então, o poder constituinte originário, aquele que elabora a Constituição, ele não fica vinculado, né, à Constituição anterior. Bacana? Pois bem, já que o poder constituinte originário, não é isso? Ele é ilimitado, né? Veja que o poder constituinte originário, ele é ilimitado. Veja que ele não é, por exemplo, não é isso? Limitado como é o poder constituinte reformador. Né? O poder constituinte, aquele que faz as emendas, que reforma a Constituição, é um poder constituinte limitado, porque tem lá as limitações, né, materiais, das cláusulas pétreas, não é isso? Eu não vou aqui aprofundar no constitucional, né? Mas eu vou jogar um pouquinho duro, porque a gente conhece um pouquinho de constitucional. Então veja que no que se refere ao poder constituinte originário, é um poder constituinte limitado. Eu pergunto para você, se um poder constituinte originário é aquele que rompe a ordem jurídica, o poder constituinte originário, né, ele inaugura uma nova ordem jurídica, né? Eu pergunto para você, será que pode
uma Constituição posterior à Constituição de 88 estabelecer, né, uma Constituição posterior à Constituição de 88, está ouvindo aí não? Está ouvindo aí? Será que pode uma Constituição posterior à Constituição de 88 estabelecer uma pena de morte? Ora, porque a Constituição posterior, né, que vem a próxima Constituição, ela não fica vinculada à Constituição de 88, concorda comigo? O poder constituinte originário é ilimitado. Será que pode uma Constituição posterior estabelecer penas cruéis? Sim ou não? Perceba bem, né? Coraçõezinhos aí, tô bombando, manda aí coraçõezinhos, né? Coraçõezinhos, coraçõezinhos, coraçõezinhos. Perceba bem que, muito embora o poder constituinte originário seja um poder constituinte ilimitado, porque ele não fica vinculado à Constituição anterior, eis que ele deve ficar antenado, ficar vinculado a um princípio supraconstitucional, a um princípio internacional, inclusive ligado aos direitos humanos, um princípio supraconstitucional. Alguns entendem, inclusive, que esse princípio que eu vou falar agora é um princípio implícito na Constituição, né? Eu entendo que é um princípio supraconstitucional. O poder constituinte ilimitado, muito embora ele seja ilimitado, ele vai ter que mitigar essa limitação dele. Por quê? Ele vai ter que atentar para um princípio que eu vou chamar agora de princípio do não retrocesso. Por que não retrocesso, professor? Olha só, se os direitos que já foram garantidos, eles devem permanecer. O direito à vida deve permanecer. Não pode agora uma ordem constitucional estabelecer uma pena de morte, né, pela prática de um delito. Por quê? Porque você tem um princípio chamado de princípio do não retrocesso. O professor Paulo Bonavides chama também o princípio de não retrocesso de princípio da vedação e da evolução reacionária. O que é o princípio da vedação da evolução reacionária no direito penal? É o princípio do não retrocesso, né? Que veio lá dos direitos humanos, não é isso? E se aplica também aqui no penal, por exemplo, né? No impedimento de estabelecer uma pena de morte, no impedimento de estabelecer penas cruéis. Eu vou jogar duro, manda balãozinhos, manda balãozinhos, manda balãozinhos. Manda balãozinhos aí. Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Numa prova discursiva, quando o examinador perguntar o que é o princípio da vedação da evolução reacionária, se ele perguntar o que é o princípio da vedação, o princípio do não retrocesso, ou o princípio do não regresso, ou ele pode utilizar um nome agora que poucos irão acertar, somente quem joga duro. O que é o efeito cliquet no direito penal? Efeito cliquet. Perceba bem que esse termo efeito cliquet, ele é muito utilizado já lá no Constitucional, né? Fazendo referência ao princípio do não retrocesso, ou seja, é uma outra denominação. Professor, e por que esse nome? Perceba que no alpinismo, os instrumentos daqueles que praticam alpinismo, aqueles instrumentos são programados apenas para subir e nunca descer, sempre progredir, não é isso? Nunca retroceder. E ali, no alpinismo, nós chamamos de cliquet, efeito cliquet. Veja que a palavra ela é de origem francesa. Você vai ler cliquet, mas vai escrever cliquete. É como parquete, e você vai ler parquet. Bacana? Efeito cliquet. O que é o efeito cliquet no direito penal? É a impossibilidade, né, do direito penal de estabelecer, de abolir direitos que já foram garantidos, por exemplo, o direito à vida, por exemplo, estabelecer uma pena de morte quando a Constituição Federal de 88 não estabelecia, né, aboliu.
Então o efeito clique é isso, é o princípio do não retrocesso, é o princípio da vedação da evolução reacionária. É o princípio do não regresso. Entenderam ou não? Então, fica ligado, tá? Nossa dica hoje é essa aqui, tá? Eu não queria falar efeito clique, porque todo mundo já vem falando, e eu chamei um outro princípio. O professor Paulo Bonavide, ele chama o efeito clique, né, de princípio da vedação da evolução reacionária. Tá? Você também vai ter, esse nome você conhece muito bem também, princípio do não retrocesso, beleza? Mas pode vir efeito clique, pode vir princípio da não evolução da reação reacionária, beleza? Tá? Legal? E pode vir princípio do não retrocesso, princípio do não regresso, princípio da não evolução da reação reacionária, ou pode vir efeito clique. Bacana então? É isso aí. Claro que você não conhecia, porque aqui nós jogamos duro. Legal? Então, bacana. Deixa eu ver se não passou nenhum detalhe, né? Pra você aí. Legal. Falei tudo. Só para enriquecer na hora que você for fazer a sua prova, é muito interessante, né? Quando o examinador perguntar, o que é o efeito clique no direito penal? Você não tem que chegar lá e falar, é o princípio do não retrocesso. Isso não interessa para o examinador, você tem que demonstrar conhecimento. E quando é que você tem conhecimento? É quando você vai falar, né? Você vai falar da evolução dos direitos humanos. Veja como eu falei aqui, né? Direitos e garantia fundamental, primeira, segunda, terceira, quarta geração. Você tem que demonstrar conhecimento. Falar um pouquinho lá da Revolução Francesa, né? Situando lá no século XVIII, questão lá da burguesia, né? Se aproximou da plebe, não é isso? Em oposição à nobreza. Você tem que demonstrar conhecimento. O examinador não quer saber, efeito clique, o princípio não é retrocesso. Não, irmão. E aí você vai falando, né, os direitos foram sendo garantidos, ou a evolução dos direitos. Falar também da questão da doutrina, né, que critico muito o nome gerações. A doutrina prefere o nome dimensões, porque na verdade você está evoluindo gerações, e você tem a concepção de início e fim, e na verdade o direito não é início e fim, né? Você está aí, ó, evoluindo. Legal? Bacana, então? Então, fica esperto, tá? Um tipo de questão dessa. Então, aí você demonstra para o examinador, né? Você demonstra para o examinador, em relação a dimensões, gerações de direito, eu falei, a doutrina diverge, né, nessa nomenclatura. Exatamente, geração leva à substituição. Mas você vai ver que a maioria dos grandes doutrinadores ainda fala geração de direito. Né? Isso aí é detalhezinho que você vai falar lá na sua prova. Legal? Então fica esperto, né, nessa questão. Então até você chegar ao ponto, a pedra de toque da questão, você tem que falar, né, gerações de direito e tal, e aí você vai começar a trabalhar. Vai falar da Convenção Americana, não é isso? Você tem que falar, a Constituição aboliu, né? O Brasil aboliu a pena de morte, exceção, entendeu não? Até você entrar na pedra de toque. Você não vai lá, 30 linhas, fala sobre efeito clique no direito penal, 30 linhas, que você falar, a princípio não é retrocesso, vai ganhar um 0. Você tem que, tá vendo como eu vou construindo? Vocês já perceberam? E quando eu vou falar de um assunto, eu começo a tentar contextualizar, é assim que você tem que fazer na sua prova. Beleza? Então, efeito clique, tá? Princípio do não retrocesso, princípio do não regresso, princípio da vedação reacionária, princípio da vedação da evolução reacionária. Também tem esse nome, tá? Paulo Bonavide, ele adora utilizar esse nome. Princípio da vedação da evolução reacionária. Legal? Então, posso ir embora? Posso ir embora? Vou ler um pouquinho que vocês estão escrevendo aqui para eu ir embora. Hoje é sábado, hoje é domingo. Vamos lá. Manda os coraçõezinhos aí. 17. Cadê a galera? Tá na área aí? Manda os coraçõezinhos. E aí? Bacana? Goiânia presente. Alô, Brendinha na área, Brendinha aí. Brendinha, grande aluna do prof. Vai bombar. Vamos assistir Palmeiras agora. Ceará. Chefe jogando duro. Teresina, Piauí. Carnaval. Aonde? Carnaval.
Alô, Floripa. Alexandrina, dicas excepcionais. É isso aí. Rio de Janeiro, minha terra. Bocaiúva, Minas Gerais, ainda não conheço. Flamengo não, Vasco. Falou, chefe. Ana Leitão. Ana Leitão, seguidora do prof aí, ó. Sempre jogando duro aí. Carnaval com Adelante, Brasília. Belém do Pará. Bacana. É isso aí, pessoal. Então vamos descansar, né? Dar uma descansada agora, não é isso? Você tem que descansar também, né? Isso aí. Cliquei. Olha lá, né? Bacana. É isso aí. Tranquilo, então? Pessoal, bom final de semana, tá? Dá uma relaxada, é isso? E focar aí durante a semana. Feito clique, tá? Vou indo nessa, chefe, bacana. É isso aí. Mas antes de ir aí, ó, vamos aí. 2 minutos para garantir. 2 minutos sentando o dedo aí no coraçãozinho. Vou contar aqui. Vamos lá, bomba, 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 bomba aí. Conta a prestação. Vamos lá, direto. Beleza, é o Dalisson Barreto. Valeu, Dalisson. É isso aí. Pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês. O que eu tenho que falar para vocês? Eu vou falar para vocês o seguinte, aulão premonição, tá? Também, assim os concursos, a gente vai sempre fazer um aulão de véspera, não é isso? É claro que cada aluno tem sua tática, lá vai ser uma revisão geral, sobretudo a jurisprudência importante. Então, eu aconselho muito, né? Primeiro lote, lá no site Saber Mais Direito, faz as suas